Boa noite a todos, feliz semana. Você que nos acompanha aí pela internet, como vai a tua alma? Está vivo ainda, criatura? Louvado seja o Senhor por isso. E você, como é que você está aqui nessa noite, irmão, irmã? Que Deus abençoe muito você, sua vida. Cada um de nós obtenha as bênçãos maiores na parte do Senhor, Deus e Pai. O texto dessa noite, eu tenho um sermão simples para vocês. O texto dessa noite está em capítulo 8 de João. Pega a sua Bíblia, linda, maravilhosa e cheirosa, e abra no capítulo 8 de João. João capítulo 8. João capítulo 8, um capítulo sensacional. Fala sobre muitas coisas, principalmente aquela história super, hiper, ultra, mega conhecida, né? Da mulher pega em adultério. Nós temos inúmeras lições para poder tirar desse capítulo, dos primeiros 12 versículos, né? 11 versículos. Depois nós entramos, a partir do versículo 12, até aproximadamente o versículo 20, onde Jesus se mostra como a luz do mundo. Ele se coloca como solução, vida, iluminação, né? Em um determinado momento agora, versículo 21, Jesus mostra então a que ele veio e qual era a sua autoridade. Sabe, não basta só a gente falar, a gente tem que ter autoridade para falar. Porque muita gente fala o tempo todo. Falar é muito fácil. Ter autoridade para falar, ser imbuído da presença do Espírito Santo para falar, é que é o negócio, né? E Jesus, então, ele acabou falando a respeito da sua missão e a autoridade que Deus lhe concedeu para poder, então, julgar todos os espíritos, né? Todos os homens e mostrar por que ele foi enviado a essa terra. Bom, aí chegamos onde eu quero conversar com você. Um pouquinho só. Nessa noite, versículo 31, tá bom? Vamos lá, João capítulo 8, versículo 31 em diante, a Bíblia diz o quê? Então, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Presta atenção, gente. Jesus aqui, agora começa um discurso, e o público-alvo, para quem ele estava discursando, para quem ele estava pregando, quem era? Judeus que haviam crido nele. A Bíblia chama de judeus? Não eram os fariseus. Como era o nome daqueles judeus que creram em Jesus Cristo, que começaram a seguir Jesus Cristo, queriam umas coisinhas do passado, com umas coisinhas do presente. Como é que eles eram chamados? Discípulos? Não eram fariseus. Escreve aí, você que está me acompanhando aí, pelas redes sociais, escreve para a gente qual era o nome desse povo, para quem Cristo agora direciona o seu sermão. Eu quero que você entenda, é muito legal isso. É pouquinho o sermão de hoje, tá? Não fica preocupado, vai embora já. Mas é muito legal, sabe? É importante a gente saber isso aqui. Jesus deu uma dica muito top, gente, muito legal mesmo, para esses judeus. Vejam, aqui no caso eram judeus, né? Tá bom? Eu estou dando tempo para você responder aí pela internet, para a gente no Facebook, YouTube. Qual o nome deles estava para aí agora? Eles tinham um título, eles eram chamados de Abraão, legal, eles eram descendentes de Abraão, muito bom. Mas eles tinham um apelidinho, judaizantes. Por que judaizantes? Porque eles queriam, meus queridos, abraçar a doutrina de Cristo, mas continuar com o pezinho aonde? Lá no judaísmo. Aí eles defendiam o quê? Principalmente, vamos lá, deixa eu voltar para cá. Perdão. O que eles defendiam principalmente? Alguém lembra? A circuncisão. Isso aí, pastor Silas Malá. A circuncisão, pessoal. Então veja, era só um exemplo para vocês entenderem. Eles queriam abraçar as boas novas. Eles foram convencidos. Irmãos, prestem atenção, isso é importante mesmo. Eles foram convencidos. Aquele era o caminho. Mas eles não estavam convertidos. Por quê? Porque eles achavam que para continuar ali, eles precisavam continuar sendo filhos de Abraão. E qual era a marca? A circuncisão era muito importante. Legal, né? A gente entender isso. Então, para quem é que Jesus estava falando? Para judeus sinceros, que queriam seguir a Jesus, mas estavam com medo de abandonar as suas crenças passadas. Será que eu estou falando para alguém hoje que coloca galinha de arruda? Não? Será que eu estou falando para alguém que ainda tem medo de passar debaixo da escada? Medo de sexta-feira, dia 13? Será que eu estou falando para alguém que ainda joga sal atrás da porta? Não coloca vassoura atrás da porta? Entendem o que eu estou dizendo? Será que eu estou falando para algum cristão aqui nessa noite que me acompanha, inclusive aí na internet, que ainda acredita no pé de coelho trazendo sorte? Pronto, é isso que eu quero que vocês entendam. Jesus estava falando para esse público. Jesus está falando com você e comigo.
Simples. Quando Jesus então abriu a boca para poder falar para esse público, o que ele disse? Não é política, hein? Tudo bem? Porque tem gente, é política. Não, senhor. A Bíblia existe muito antes do que a política. Estamos praticando aí agora. Não tem nada a ver uma coisa com outra. O verso 32 diz o quê? João 8:32. Se vocês permanecerem na minha palavra, vejam, não na palavra do pai Abraão, não na palavra lá da sua antiga religião, não na palavra do seu antigo guru espiritual, não na palavra da sua família, não na minha palavra. Se vocês permanecerem na minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. Olha que legal. Vocês querem ser mesmo meus discípulos? Tem só um requisito super, hiper, ultra, mega importante. É o único. Vocês têm que permanecer nas minhas palavras. Tudo bem, era importante aquilo que vocês conheciam? Era. Era útil? Era. Tinha razão de existir? Tinha. Mas não eram as... Então ele completa o quê? Assim, então vocês conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Que legal. Quando Jesus disse isso, ele estava falando de quê? Dele. Quem é o caminho? Entenderam? Vocês estão conhecendo? Vejam, vocês conhecem muita coisa importante, mas não é o mais importante. Circuncisão é importante para a religião judaica, é importante para um monte de gente, é importante principalmente para aqueles homens que adquirem fimose e tem que operar e tirar o prepúcio. Existem homens, talvez, que estão me acompanhando pela internet, ou outros que aqui estão, que já operaram de fimose. É uma doença que traz doença e câncer de útero para a mulher. A menor incidência de câncer de útero para a mulher no mundo todo está em Israel. Por que será? Entendem? É importante? Jesus não estava querendo desmerecer a religião judaica, mas ele disse assim, mas se vocês querem ser meus discípulos, tem que seguir a minha cartilha. E para seguir a minha cartilha, é sim, vocês vão conhecer na minha cartilha toda a verdade. E essa verdade vai fazer o que com você? Vai libertar. Mas como vai libertar? É fácil. Gente, eu morria de medo de passar debaixo de uma escada. Se eu passasse no meio da escada, azar 10 anos. Quebrar espelho, misericórdia. Gato preto na rua. E agora? Será que eu estou falando para alguém que ainda guarda um resto? A gente ri agora, né, mãe? Porque a gente vai amadurecendo, é legal isso. Mas será que eu estou falando para alguém que ainda tem medo dessas coisas? Receio, ou ainda traz isso no coração? Pronto. Há uma dica para você. Vocês têm que praticar o que está escrito na minha palavra. Essa é a minha cartilha, disse Jesus. E se vocês seguirem a minha cartilha, essa verdade vai fazer o quê? Vai libertar. A minha cartilha, a cartilha de Jesus, qual é a verdade que ela apresenta? Qual é a verdade que ela apresenta? Obrigado pela água. Qual é a verdade que ela apresenta? Quem falou? Quem falou? Fique em pé. Vocês estão vendo aquela moça ali? Tá tomada banho, chegou no horário, sentou ali com a galera. Vocês estão vendo ela? O que ela respondeu? Ela acertou sim ou não? Obrigado, Maria. Ela acertou sim ou não? Sim! Acertou! Cristo, meus queridos, é a verdade apresentada na Bíblia. E por isso ele disse, se vocês me conhecerem, vocês verdadeiramente serão libertos. Vocês verdadeiramente serão libertos. Liberdade é valorizada, deve ser valorizada, sim ou não? Só quem ficou preso sabe o que significa ser liberto. E é por isso que eu digo para vocês, ficaram presos já, sim ou não? Sim ou não? Quanto tempo? 2 anos. Não ficaram presos 2 anos? Hã? Tem alguns que ainda estão presos até agora, ó. Estão usando máscara. Mesmo sendo libertos, ainda permanece com a máscara. Ah, pastor, questão de segurança. Eu compreendo, perfeito. Mas ainda não se libertaram? Vocês sabem que a máscara a gente usa quando a gente está doente. A máscara não faz nada mais, nada menos do que proteger o outro. Aí aparece lá, TikTok da vida, na internet, eles fazendo uma análise microscópio da máscara da China, mexendo lá. Que pecado. Manipulação de uma coisa falsa. Você pegar a sua mão no micro, você está saudável. Se você fizer uma análise do seu intestino, você vai ver um monte de bicho. Se você fizer análise do seu couro cabeludo, você vai achar um monte de se mexendo. É tudo tem.
porque vocês estão vindo do judaísmo, mas estão trazendo uma tendência de lá. Uma tendência que não é minha cartilha. Uma tendência que não é minha verdade. Uma tendência que não liberta. Entenderam agora? Onde chegar, ele disse, então o que falta para vocês verdadeiramente é me conhecer. E quando vocês me conhecerem completamente, isso vai libertar vocês e vocês vão dar valor à liberdade. Gente, nunca na minha vida estive tão preso quanto esse tempo da pandemia. A gente às vezes pegava o carro e ia para Fernão Dias, lembra, amor? Ia para Fernão Dias para se ver longe dessa muvuca, porque não podia sair para lugar nenhum, e a gente ia na estrada, na beira da estrada, às vezes achava um lugar gostoso, a gente parava, só liberdade. Mas quando Jesus liberta você, ele liberta de que forma? Quando Jesus liberta você, você fica livre de que jeito? Ah, isso eu sei. Completo. Mas de que jeito? Vamos dividir esse completo. Vamos lá. Quem falou? Irmã, 10 para a senhora. Primeiro, nós vamos por partes. Espera aí que eu já chego aí. Tá bom? Eu já chego. Então, primeiro, quando Jesus nos liberta, nós verdadeiramente somos livres primeiro do porquê. Por que somos livres do pecado? Quem lê para mim Romanos capítulo 6, versículo 14? Opa, quase que eu falo 16, né? Romanos 6, verso 14. Romanos capítulo 6, versículo 14. Romanos 6, verso 14. 6, 14, 14. Romanos capítulo 6, versículo 14. Na tela. Está lá. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Aí está falando do quê? Da obediência ou da salvação? Isso! É por isso que a gente não está debaixo da lei, meus queridos. Porque em matéria de salvação, o que salva não é a lei, é a graça. Então, quando Jesus nos livra do pecado, ele nos concede a graça para sermos verdadeiramente transformados em filhos. Amém? Então, irmão, está com problema? Tá, todo mundo tem. Mas uma coisa você não pode esquecer. A cartilha do Senhor diz que você é filho. Ele te livrou do pecado. Qual foi o preço de te livrar do pecado? A morte. O seu próprio Senhor, ele deu a vida para nos livrar do pecado. Então, top. Primeiro, quando Jesus nos liberta, nós ficamos livres do pecado. Vamos, tá bom? Quando Jesus nos liberta, ele nos liberta também da condenação. Eu acho isso muito legal. Quem sabe o Silas um dia pode dar uma aula especial para vocês a respeito do que é pecado e condenação do ponto de vista de direito, né? Do direito. Existe, meus queridos, uma acusação. Nós fomos acusados quando Adão e Eva pecaram, o pecado entrou por um homem e atingiu a todos nós. Então, meus queridos, todos pecamos e carecemos da glória de Deus. Muito bem. Mas olha que legal. Quando Jesus morreu por cada um de nós, o que aconteceu? Ele não nos livrou só do pecado através da graça. Graça é favor imerecido. Ele não nos livrou só do pecado porque ele é bondoso, misericordioso. Ele foi além. Romanos 8, verso 1 e 2. Quem lê para mim? Bom, vamos, é mais fácil aqui, não precisa ler não, a gente lê lá em cima, Romanos 8, verso 1 e 2. Romanos 8, verso 1 e 2. Olha que legal a gente entender isso aqui, ó. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da... Que morte é essa? A morte eterna. Então, é importante a gente entender aqui, meus queridos, que não há condenação. Por quê? A condenação, ela existe só... A gente só pode ser julgado pelo mesmo crime uma única vez. E a gente foi julgado culpado, sim ou não? Sim ou não? Quando Cristo, meus queridos, morreu na cruz, por isso aí fala da morte. Quando ele morreu na cruz do Calvário, ele fez uma coisa. Ele nos livrou da condenação, porque a condenação caiu sobre ele. Ele carregou sobre si a culpa de todos. Então a gente não pode ser mais condenado pela mesma coisa. Então, quando a gente conhece a verdade, o Senhor Jesus, ele nos livra primeiro do pecado e agora da condenação. Por isso que Satanás tenta, meus queridos,
culpar a gente e levar a gente a praticar outros tipos de pecado. Por quê? Porque ele quer que a gente seja condenado. Bom, terceiro fator. Quando Jesus nos liberta, verdadeiramente seremos libertos do pecado, da condenação, nós seremos livres também para obedecer a Deus. Isso é muito importante você entender. 1 Pedro 2, verso 16. Pedro, capítulo 2, versículo 16. Tá bom? Vamos lá. 2,16. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Amados, nós podemos viver como servos de Deus. Agora, para viver, já fomos salvos, sim ou não? Já fomos libertos da condenação, sim ou não? É agora, tem que viver. Então, agora que nós somos salvos, a lei entra em vigor, para que a gente possa viver dentro da liberdade. E a minha liberdade termina quando começa? Lembra disso? Então, para que nós tenhamos um árbitro, para que a gente entenda o que a gente pode e não pode viver, existe a lei. A palavra de Deus, que a lei, ela não é puro, certo? A lei estabelece. Então, quando Jesus nos liberta, ele nos liberta do pecado, pela sua graça. Ele nos liberta da condenação, através da sua morte. E agora nós somos livres para obedecer, porque ele mostra, os queridos, quais são, não podemos ultrapassar. Simples. Você faz isso com criança pequena. Não! Você fala, não, ele vai. Por quê? Porque para lá não pode. Não pode meter a cola, que não é sua. Limite. O que o mundo hoje está? Ausência de limites. Fazer o que você quiser, do jeito que você quiser. Negócio de... E aí, massacram a lei. Existem exatamente para a gente poder entender até onde a gente pode ir e dali não passar. Para isso, Deus colocou a lei para que nós possamos para obedecer. Finalmente, nós estamos aí no quarto fator, só tem depois desse. Quando nós, a verdade, então, nós somos libertos do pecado, somos libertos para poder ser ao Senhor, ok? Somos livres agora sim, do medo, somos livres do medo. Por quê? O perfeito amor lança fora o medo. Eu quero ler outro texto, Provérbios 19. Olha que legal esse Provérbios. Quando liberta, nós somos livres do medo também. Você não precisa ter um medo de que não vai conseguir, porque o Senhor faz em nós o querer, o operar. Vamos lá. Provérbios 19, 23, é isso mesmo? Isso aí. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. Por quê? Meus queridos, o temor do Senhor conduz à vida. O medo que nós sentimos, precisamos transformar em temor do Senhor. É diferente. Quando nós sentimos medo, é normal sentir medo, infelizmente, por conta de que ainda não fomos transformados à imagem e semelhança do Senhor, perfeitos, né? Transformados de forma perfeita. Ainda não chegou o Senhor Jesus para poder trazer a eternidade para nós. Enquanto estivermos nesse mundo, teremos medo, mas se o perfeito amor lança fora o medo, amados, se nós temos o temor do Senhor que nos conduz à vida, quem o teme pode descansar em paz. Liberta do medo, porque nós temos alguém que é maior do que os... Eu lembro até hoje, meu Deus vai rir, como ela vai lembrar. Eu lembro até hoje, o Natan era pequeno, a gente resolveu tirar férias em Santa Catarina. E minha sogra sempre foi uma bênção. E nós a convidamos para poder estar conosco. E ela também queria ir para a gente poder descansar, porque aí ela ia cuidar do Natan. Minha sogra ama o Natan. Neto foi com a gente, Santa Catarina. Gostoso demais, aquelas praias são maravilhosas. É muito bom você tomar um banho de salmoura, né? Com o sol na cabeça, é maravilhoso. Bom, acontece que só ficar na praia é chato. A gente ia ficar lá uns par de dias. Vamos passear em Brusque. Aí fomos num lugar onde tinha um teleférico. Muito. Eu tenho um problema sério, mas eu confio no Deus que é maior do que a altura. Tudo bem, sou pastor e azedou. Aí, vamos no teleférico. A mãe, 2-1, ganhou, né? Tá junto a mãe, vamos.
E eu vou falar uma coisa para vocês. A minha Michele, terrível de lisa. E o teleférico era assim, eram duas cadeirinhas juntas e uma separada. Ela pegou a Adriana, o Natan já entrou nas duas cadeirinhas. Só que aquele teleférico não era um teleférico maravilhoso. Era um teleférico simples. Sabe aquele teleférico que não tem nada? Só a cadeirinha com um negócio assim, amarrado no cabo lá em cima. E irmãos, elas entraram, eu tive que entrar no outro sozinho. Entrei lá, de repente, irmãos, que eu olhei para baixo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu nunca passei tanto medo na minha vida. Porque não era só alto, era imensamente alto. Amor, qual era o tamanho que a gente via as pessoas e o carro lá embaixo? Era minúsculo, irmãos. Era um precipício, irmão. Eles trocaram hoje em dia, não tem mais aquele teleférico lá, dessas cadeirinhas. Agora é fechadinho. Mas, irmãos, quando eu vi aquilo, parecia que eu estava escorregando no negócio. Eu não estava escorregando, mas parecia que eu estava escorregando, entenderam? É um medo. Parecia que eu estava escorregando. E eu segurava assim, e agarrava, e o negócio parecia que eu estava escorregando. E, irmãos, para completar o medo, é assim que o diabo faz. Para a gente, eu estou me expondo para vocês. Irmãos, aquele trem daquele teleférico parou. Pá! E a cadeirinha. E parou aonde? Bem no meio daquele precipício. E eu olhava lá para baixo, eu via uns negocinhos assim passando por essas flores. Falei, Senhor do céu, eu vou cair daqui. Do nada. Pergunta para mim. Do nada, virou. E começou a ventar. Mas não era um ventinho qualquer. Era um ventão. Que o negócio começou a balançar agora de lado. Falei, Senhor, agora já não bastava balançar assim, agora balança de lado. Esse negócio está parado aqui, eu não sei se deu encrenca lá. Vai ter que chamar bombeiro, vai ter que chamar alguma coisa. Senhor, eu vou cair, eu vou morrer aqui. E a minha sogra, morrendo de rir lá na frente, tirando foto. Miserável. E essa rachando de rir. Tudo bem. A cadeirinha começou de novo aí. Irmãos, parecia que tinha chovido só em mim. Eu estava escorrendo o cabelo. Chegamos do outro lado. Que maravilha. Vamos voltar. Não. Aqui deve ter algum lugar para a gente descer. A gente pega um táxi e volta. O moço do teleférico olhou. Aqui não. Olhei para minha sogra. Eu vou com a minha esposa agora, tá? Ela disse, não vai mesmo. Foi a pior experiência que eu passei na minha vida com medo de altura, irmãos. Mas eu aprendi medo, gente. Eu passei muito mais medo. Medo é normal, parar, metar, morrer, medo de ficar doente. Não é? É medo de misericórdia, medo de atravessar a rua, gente. Medo. Mas, se a gente conhece a verdade, Jesus Cristo, Ele também liberta do medo. Legal isso. Muito bem. E, finalmente, a última parte, abre, por favor, Colossenses 2, tá bom? Esses 2 versos. Quando o Senhor Jesus Cristo nos liberta, nós somos livres também das limites. Olha que interessante Colossenses 2:8. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo, sabe, meus queridos, ter medo de passar debaixo da escada é uma limitação que o diabo põe para muita gente, que aquilo lá vai trazer problema. Cruzar com gato preto na rua, o cara volta embora e não vai para frente, porque o trem do gato, via de regra, para lá e senta. Não é verdade? E quem tem medo? E quem tem essa limitação? Não atravessa aquela rua. As limitações, elas trazem complicações. Você não precisa mais procurar soluções em outras filosofias, em subterfúgio, em tradições humanas. Eu lembro até hoje, a minha avó, eu tinha aí 7, 8 anos, a minha avó, eu era companheirinho da minha avó. Minha avó ia para tudo quanto é canto, eu ia com ela. E eu lembro que ela tinha uma língua grande, chamava-se ciúmes do meu avô. Isso limitava muito o relacionamento dos... E meu avô, quando o negócio azedava, o pessoal mais antigo era assim, quando ficava muito chato, muito difícil e tal, tudo mais, meu avô tinha um ranchinho lá perto de Bauru, numa cidadezinha que tem um braço do rio Tietê chamado Arialva. Ele tinha um ranchinho lá. Sabe o que ele fazia? Ele ia pescar. Ficar aqui. Sexta-feira, terminava o trabalho, pegava as redes que ele mesmo fazia, enfiava tudo dentro de um jipinho que ele tinha e ia embora para pescar. Aqui, eu vou ficar aqui nada. E ia embora pescar. E minha avó endoidava, porque achava limitação. Ciúme, achava que ele ia lá encontrar com alguém. E olha onde as limitações, acreditar em tradições, em invenções humanas, diabólicas. Ela ia numa mulher chamada Dona Alice, tinha um anel, e ela lia o anel como se fosse uma bola de...
Ela corria lá e chegava lá, olha só, era um anelzão grande, sabe? O anel era bonito, irmão, grandão. E ela, dona Alice, vê se o Hercílio tá aí com outra mulher. E ela fazia assim, E minha avó fazia, ele tá, olhando pro anel. E eu imitava ela certinho de meus amigos. Até hoje. Eu achava muito legal. Eu falei, o que essa mulher tá vendo no anel? Eu olhava pro anel e eu não via nada. E aquela mulher também não estava vendo nada. Porque o futuro só Deus conhece. Lembra disso? Mas aquela mulher dizia assim, ixi, tá lá com a mulher, a outra. Minha avó ela tinha uns ciúmes doidos do meu avô. Muito chato, muito. Sabe por quê? Isso acabava com o relacionamento. Quando o meu avô chegava, a minha avó ia tirar satisfação com ele. Por quê? Porque a mulher descrevia a outra que estava lá com ele. Ela é baixinha, eu lembro até hoje. Ela é baixinha, é loira, o cabelo é curtinho. E eu olhava para a mulher, a descrição dela. E minha avó não via isso. Era como se a mulher estivesse olhando no espelho, sabe? E falando dela mesma. Um dia ela falou assim, as mãos são até gordinhas. Eu olhei para a mão dela, gordinha. Mas a minha avó cega de ciúmes, limitações. Não consegui. E um dia eu falei para ela, vó, essa mulher que eu vou sair é igualzinha a Dona Alice, né? Não? Falei, por quê? Uai, olha, Dona Alice não tem a mão gordinha? Tem. Dona Alice não é loira? É. Ela não tem cabelo curtinho? É. Uai, não é esse jeito que ela falou que a mulher está lá com ela? Como é que a mulher está aqui e está lá ao mesmo tempo? Limitações, irmãos. Tenham cuidado para que ninguém escravize você mundano. Sexta-feira 13, sai de casa no sexta-feira 13, ou então nem sai de carro. O cara pega metrô, pega trem, mas não sai com o carro. Porque sexta-feira 13 para ele, para ela, vai dar problema, vai bater carro, vai dar azar. O mundo crê isso. Sabe o que o diabo fez? Criou o Halloween, baseado na sexta-feira 13, sabiam? Que é lá em outubro. Virou dia importantíssimo aqui no Brasil. Nas escolas que não são cristãs, eles comemoram o Halloween. Sexta-feira 13 pegou um negócio assim, tão forte, virou uma limitação tão forte, que fizeram um filme da Sexta-feira 13. E tinha gente que nem dormia depois de assistir o filme. Limitações, irmão. Vãs filosofias. Aqueles judeus que estavam querendo seguir Jesus tinham muitas limitações. A principal qual era? Não, se a gente não for circuncidado, sem a circuncisão, você não é aceito por Deus. Quem falou isso? O Senhor Jesus Cristo então disse para eles, falando com eles, diretamente a eles, disse, se vocês conhecerem a verdade mesmo, a verdade vai libertar você. Assim, portanto, diz o texto bíblico, João capítulo 8, verso 36. Acompanha comigo aí o fechamento do sermão de hoje. João 8, verso 36. Se, pois, o Filho os libertar, vocês verdadeiramente serão... Qual é a solução, meus queridos, para as pessoas que hoje vivem presas com as limitações, vivem presas com o medo? Tem gente que não sai do quarto mais, chama isso de depressão. Está preso num loop infinito dos seus medos, e isso leva a pessoa à depressão, à doença. A pessoa verdadeiramente vai ser livre para obedecer a Deus, vai ser livre da condenação, porque o Senhor o libertou do pecado. Você sabe por que ele está assim? Que ele se sente preso, não é? Só que não tem ainda juízo para o que está acontecendo. Entenderam agora? Tudo gira em torno de João. Verdade? Jesus e a verdade os libertará, irmão. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo nos livrou do pecado, nos livrou da condenação, nos livrou para obedecer livremente a Deus, nos livra do medo, e a sua promessa é que nos livrará de todas. Que Ele nos abençoe, é meu desejo. Amém? Louvado seja o Senhor, porque esse aqui não é o nosso. Somos peregrinos que vivemos muitas vezes presos por correntes espirituais. Ajuda-nos, por favor, a entregar a nossa vida completamente, porque conhecendo a verdade, Senhor Jesus, verdadeira, dá-nos a bênção de voltarmos para casa, termos uma semana feliz, libertos de todo mal, em nome de Jesus.